Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18. Deixe-me dizer mais uma vez, para mim é um prazer estar com você todos os dias estudando o livro de Gênesis. Estudei e li várias vezes este livro em minha vida, mas eu nunca aproveitei tanto quanto eu estou aproveitando agora. Gênesis, capítulo 18, abra aí na sua Bíblia. Mas antes de começarmos a estudar a palavra de Deus, vamos orar. Pai querido, agradecemos o privilégio de representá-lo e poder ministrar através do rádio. Obrigado por cada uma das emissoras que transmitem os programas que te glorificam, ensinam e pregam a tua palavra. Pedimos que este estudo de hoje seja uma bênção para cada um dos nossos ouvintes. E obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas ao estudar a tua palavra. Ajude-nos agora a entender o que vamos ler em nosso estudo de Gênesis, capítulo 18. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 18, versículos de 1 a 5. Vamos ler. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. Vamos olhar para estes versículos e ver quais as bênçãos que podemos tirar a partir deles. Deus apareceu a Abraão num tempo atípico, um tempo incomum. A Escritura deixa muito claro quando diz no calor do dia. Em outras palavras, nesta hora do dia ninguém viajava, todo mundo estava tirando uma soneca, descansando. Abraão estava sentado na sua tenda, à espera de uma brisa para acalmar o calor. E quando ele abriu os olhos, viu 3 homens. E quero observar várias coisas sobre este incidente. Agora, isso é apenas para pregadores. Gostaria de dar aos pregadores e talvez aos professores da escola dominical um breve resumo. Eu gosto muito dos esboços. Não considero essencial, mas são úteis para explicar certas verdades na Bíblia. Primeiro, quero que vejam a pressa de Abraão. Correu da porta para recebê-los. Em segundo lugar, quero que vejam a humildade. Inclinou-se à terra. E há uma razão pela qual ele fez isso. E terceiro, observe a sua hospitalidade. Convidou-os à sua casa, convidou-os para sentar e preparou-lhes algo para comer. Sua pressa, sua humildade, sua hospitalidade. Agora, quem eram esses 3 personagens? Estudiosos não estão de acordo com quem eram todos os 3, mas a maioria dos professores mais conservadores da Bíblia concordam que um deles era uma teofania, uma aparição pré-encarnada de Cristo, Deus Filho. Deus é Espírito, de acordo com João 4:24, e, portanto, não pode ser visto. João diz: ninguém jamais viu Deus. E a razão é porque Deus é Espírito. Não se pode ver um espírito. Existem espíritos em toda parte. Os espíritos bons, que são os anjos, e os maus espíritos, os anjos caídos, que são os demônios. Nós não os vemos, mas podemos sentir os efeitos de sua presença, ou podemos ver como se manifestam, trabalhando através de seres humanos. O Espírito Santo não pode ser visto, mas a sua evidência, o seu poder, a sua personalidade são manifestados por pessoas que são controladas por ele. Da mesma forma acontece com os maus espíritos, os demônios. Não se pode ver um demônio, mas você pode ver os efeitos de como eles operam quando um demônio controla alguém que não é salvo. Agora sabemos que pelo menos uma dessas 3 pessoas é Deus encarnado na forma humana. Cristo é Deus. João 1:1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne. Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. Portanto, houve momentos em que Deus apareceu antes do nascimento de Cristo como um ser humano. Vimos que esses 3 homens estavam em pé em frente de Abraão. Agora observe que quando Abraão se prostrou na terra, disse: Senhor. Observe que a palavra Senhor está em maiúsculo, o que indica que Abraão reconheceu a sua autoridade, a sua divindade. Abraão teve várias conversas com Deus e tenho certeza que ele o reconheceu nessa ocasião como Deus. Então ele disse: meu Senhor. Vamos para o próximo versículo, para o versículo 12. Estou me adiantando, mas quero que vejam algo comigo. Sara chama Abraão de Senhor. Você vê? Mas se você observar, está em letra minúscula, ou seja, um mestre humano, um senhor. O marido era considerado o chefe da família, ele era o amo do lar, por assim dizer. Um termo legítimo. E no Antigo Testamento vemos que as mulheres se referiam ao marido como seu senhor, não Deus, mas senhor com letra minúscula. Mas no versículo 3 já está escrito com letra maiúscula, portanto Abraão reconhece Deus. Então entendemos que pelo menos um desses 3 é Deus em forma humana. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que se trata da Trindade, que as 3 pessoas da Trindade apareceram a Abraão em forma humana. Isso é possível, mas não se pode ser dogmático, não se pode afirmar e dizer que é uma coisa ou outra. Talvez 2 desses visitantes eram da Trindade e o terceiro era um ser humano, eu não sei. Mas eu não quero me deter nisso, eu não quero entrar nesse assunto. O importante é que Deus aqui está presente, pelo menos em um dos 3 visitantes. Por isso, no versículo 3, Abraão diz: meu Senhor, meu Adonai, meu Senhor e Mestre, se tenho achado graça aos teus olhos, reconhece então a divindade, rogo-te que não passes de teu servo. Aqui Abraão mostra a hospitalidade e diz para eles se sentarem e repousarem debaixo de uma árvore no calor do dia. Somente Deus poderia viajar em um horário assim, porque Deus não se importa com o calor como nós humanos. Portanto, Deus apareceu a Abraão e Abraão lhe disse para repousar. Lavar os pés era uma prática comum naquela época, pois eles não tinham meios de transporte, caminhavam pelas estradas empoeiradas e suas sandálias enchiam-se de terra. Portanto, era comum lavar os pés. Era algo reconfortante. Lavar os pés relaxava e certamente ficavam limpos e refrescados. Bom, e depois Abraão diz no versículo 5, vou preparar algo para comer. Sentem e descansem. Eu creio que passaram por aqui para eu servi-los. E no versículo 5 eles concordam com isso. No começo do versículo 6, vemos algo bem interessante. Vocês, mulheres que estão ouvindo o programa, vão adorar isso. No versículo 5, Abraão diz, vou buscar um pedaço de pão. Eu vou alimentá-los. E depois veja o versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em outras palavras, ele disse, Sara, rápido, precisamos de comida para 3 pratos. No versículo 5 ele diz que prepararia a comida e em seguida no versículo 6 pede para Sara cozinhar. Imagino que muitas senhoras estão pensando, igualzinho ao meu marido aqui em casa. Liga para avisar que vai trazer alguém para comer, mas já avisou para a pessoa que está convidando. Venha comer lá em casa, tenho carne na geladeira, não há problema. Não há problema. O problema é quem vai cozinhar. Sua esposa faz todo o trabalho, claro. Depois de muitos anos de casamento, valorizo e aprecio muito a minha esposa, mais do que nunca. Realmente, sem ela, eu não teria sobrevivido. Ela tem feito muito, como esposa, como mãe, amiga, esposa de pastor, e eu agradeço a Deus por isso. Ela é uma pessoa formidável. Enfim, Abraão corre para Sara e diz para ela preparar a comida, pois tem visitas. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-lhe ao moço, que se apressou a prepará-la, e tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Bem, vamos voltar ao esboço. Primeiro, a pressa de Abraão. Segundo, a sua humildade. Ele se inclinou no chão. Terceiro, sua hospitalidade. Ele ofereceu o que tinha para os viajantes e os serviu. Observe também a harmonia no seu lar.
E como sua esposa e os que estavam em casa, naquela família, naquele pequeno círculo, inclusive os servos, trabalharam juntos, harmoniosamente. Que imagem bonita, amigo. Assim deve ser um lar. Não devemos ser egoístas, devemos estar dispostos a ajudar os outros como Abraão fez aqui. Devemos ser hospitaleiros. Eu sei que vivemos um tempo muito diferente, difícil, não se pode confiar em ninguém que vem à nossa casa e bate a porta. Quando a campainha toca, você tem muito cuidado e primeiro vê quem é. Você não sabe se a pessoa vai pegar uma arma, entrar na sua casa à força. Mas devemos ter um espírito de hospitalidade sempre, apesar de sermos cuidadosos. Portanto, vemos sua pressa, sua humildade, hospitalidade e harmonia em seu lar. Bem, eles estão desfrutando o almoço e depois de comer, no versículo 9, eles perguntaram a Abraão: onde está Sara, tua mulher? Gostaria de mencionar alguma coisa em relação a esta pergunta. Número 1, eles sabiam seu nome. Bem, em primeiro lugar, eles sabiam que Abraão tinha uma esposa. Essa é a primeira. E em segundo, eles sabiam qual era o seu nome. Um dos atributos de Deus, um dos atributos da divindade é a onisciência, que significa conhecimento absoluto. Deus é o conhecimento absoluto e conhece todas as coisas. Se existe algo que Deus não soubesse, então deixaria de ser Deus. Deus não pode ser Deus e não saber sobre algo. Ele é onisciente. O prefixo em latim oni significa tudo, e ciência refere-se ao conhecimento. Portanto, onisciência literalmente significa conhecimento de tudo. Deus sabe de tudo. Ele sabia que Abraão tinha uma esposa e sabia o nome da sua esposa. Isso indica divindade. A segunda coisa que quero que vejam é que a pergunta não é para informação. Porque se eles não sabiam, se Deus não sabia onde estava Sara, então não poderia ser Deus. Eles sabiam onde ela estava. Portanto, a pergunta não é para se informar, mas para fazer Abraão pensar. Pois eles o iriam testar um pouco. Eles vão revelar algumas informações. Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E agora Deus diz: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aqui temos a profecia novamente. Agora, só Deus pode profetizar. Os profetas da Bíblia não inventaram suas próprias histórias, não inventaram profecias, mas revelavam a mensagem que Deus tinha lhes transmitido. Um verdadeiro profeta recebia uma mensagem diretamente de Deus. Hoje em dia não há mais profetas. Todos os profetas aos quais Deus revelou a sua vontade escreveram a vontade de Deus neste livro, chamado Bíblia. Portanto, Deus não profetiza hoje fora dos limites da Bíblia. Alguns andam por aí dizendo que são profetas. Eu não sou profeta, nem sou filho de profeta. Eu sou um professor de profecia. Mas nunca ensino verdades proféticas fora dos limites bíblicos. Eu nunca profetizei. Não subo num púlpito e prego um sermão sobre os sinais dos tempos cada vez que algo acontece no Oriente Médio. Eu não sou profeta. Bem, vimos que a pergunta que Deus fez a Abraão não era para informação, pois ele sabe de tudo. Mas aqui temos uma profecia de Deus. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Essa é uma informação muito importante, que diz algo, amigo. Algo que você e eu devemos ouvir. Não ouvimos isso com frequência. É o fato de que Deus é o autor, o doador da vida. Deus é o criador da vida. O homem não pode criar a vida. Você só pode usar o que Deus lhe deu e produzir a vida, mas o autor é Deus. Deus é o criador da vida. Toda vez que minha esposa estava grávida, nós temos 2 filhos e 6 netos. Mas cada vez que alguém nascia na família, vinha à minha mente o fato de que Deus é o autor da vida. Então ele diz: e disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E a propósito, deixe-me dizer uma coisa. Deus não é apenas o doador da vida. É Deus quem determina quando acabar com a vida de alguém. Eu sou grato por muitas coisas, e uma delas é que minha mãe não me assassinou antes de eu nascer. Agradeço a Deus que minha mãe não era a favor do aborto, que não me matou antes de eu nascer. Ela me deu a luz e me deu uma oportunidade. E eu estou aqui hoje com você como um servo de Cristo, como testemunha da palavra de Deus, porque Deus me deu a vida. Deus criou essa vida no ventre da minha mãe, do esperma do meu pai. Mas minha mãe, embora não sendo crente naquela época, não era assassina. Minha mãe não me matou, ela me deu uma chance.
Deus é tanto o autor da vida do tempo. Ele é quem determina quando a vida vai terminar. Deixe essas coisas nas mãos de Deus, amigo. Muito bem. Ele diz, tornarei a ti e Sara terá um filho. Agora isso me diz que este é Deus. Pelo menos uma dessas três pessoas é Deus. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Depois de 90 anos, ter um filho, impossível. Isso era impossível. Ela não poderia engravidar. E no versículo 12 lemos que Sara riu. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Ela começou a rir, observe que ela estava rindo consigo mesma. Em outras palavras, ela sentiu e pensou, vamos lá, eu estou com 89 anos, quase 90, como posso ter relações com meu marido e dar à luz a um filho? E Abraão também, um homem de idade? Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E em seguida lemos, e disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Veja, Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Deus sabe o que está em seu coração e no meu também. Não há necessidade de expressarmos. Deus sabe exatamente o que está em nossos corações. Deus sabe e conhece os nossos corações e os nossos pensamentos. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? E então vem a pergunta que se tornou um dos versículos mais importantes da minha vida. Você está pronto para isso? Sublinhe aí na sua Bíblia. Isso será de grande ajuda para você no futuro. Talvez você vai recorrer a este versículo várias vezes, como eu fiz em meus 54 anos de vida cristã. Está pronto? Então vamos lá. Gênesis 18, versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis 18, 14. Para aqui e escreva a resposta, meu amigo, em letras maiúsculas. Não. Não há nada difícil demais para Deus. E que verdade maravilhosa. E então, depois dessa pergunta retórica, Deus diz, ao tempo determinado tornarei a ti. No tempo determinado? Claro. Vá para o capítulo 17, versículo 21. Deus diz, Sara dará luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Esse foi o mesmo Senhor Jeová que falou com Abraão no capítulo 17, versículo 21. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, que disse que faria o milagre de dar-lhe um filho. Ao tempo determinado tornarei a ti. Ele diz novamente, como fez no versículo 10, ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Agora, isso parece ter perturbado Sara. Ela disse, não me ri. E Deus disse, não digas isso. Por que te riste? Não deste uma gargalhada em seu coração, mas você riu. Agora você pode ter certeza que você terá um bebê. E Sara, eu sei o que se passou no seu coração. Você pode ter certeza que você terá um filho, como eu prometi a Abraão. Pergunta, haveria coisa impossível? Haveria coisa alguma difícil demais para Deus? Escreva, amigo, aí bem grande, em maiúsculo. Não, não há. Vou deixar você com esse pensamento hoje. Há alguma coisa difícil demais para Deus? Não. Qual é a sua necessidade hoje, amigo? Busque a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Sara. Haveria coisa alguma difícil demais para Deus? Nada é difícil para Ele. Obrigado, amigo, pelo seu tempo hoje. Se Deus quiser, vamos continuar com o nosso estudo no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.